Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelos espíritos de Raquel e Sofia. Saudações, filhos vós desta vida, saudações a todos nós, saudações a todos os seres que aqui reinam num quesito um pouco distinto do que todos vós, encarnados nesta terra. E no que diz respeito permanentemente deste recôndito do portal da edificação, pleito ecumênico da verdade, muito mais do que um solstício entre sim ou não, o recôndito onde traduz, onde faz por efetivo. Fazer o transporte possível da expressão através de seres espirituais que aqui se pronunciam e se manifestam. Seres espirituais. Bendita seja esta possibilidade, saibam disto. E bendita seja a possibilidade daquilo que rogamos em prece todos os dias. E por todos os modos e possíveis modos que rogamos em prece. Faculta a vida em nós, faculta a presença da vida em nós, faculta aquilo que sustenta a vida em nós. E entre nós e todos os seres que aqui estão, saibam que no rotativo que expressa a reencarnação e a encarnação, todos os seres que aqui estão, como todos vós, às centenas, ora, Eurípides Barçanufo. Então, aqui está, expressando-se, tratando com todos vós, um espírito de Eurípides Barçanufo. No que diz respeito a isto e a um espírito, saibam que, porventura, espíritos não são aqueles que possamos traduzir que estão e vivem no além, que possivelmente como será que vivem no além? Então, este Eurípides Barçanufo, um espírito do além, um fantasma do outro mundo, um além-túmulo, um do além-túmulo, saibam, muito bem que saibam, todos vós, como natureza, um dos aspectos principais da manifestação e a expressão do que faz a vida viver, é de que sois um espírito. Ora, nobilíssimos seres que aqui reinam entre todos vós, encarnados nesta terra, o que esses nobilíssimos senhores, pessoas desta terra, senhoras, senhoritas e outros mais, pais, mães, tios, sobrinhos e tudo mais, desta pátria gentil, que inseparada de outras pátrias gentis, tem comumente o seu adverso, o seu verso, o seu codinome, o seu nome, sua expressão e tudo mais. Isto é muito simples. Queremos traduzir assim sempre e sempre e sempre. O que diz respeito a este espírito do além, saibam que daqui a pouco todos serão do além, espíritos do além. Ora, como será o espírito do além? Como estará no além? Como viverei no além? Como será o piso do além? Como será o alimento do além? O que promulgará a vida no além, as leis no além, a justiça no além? O verso e o adverso, como sempre tratamos, como será? Ora, a respectiva questão de muitos seres que estão muito longínquos da encarnação, teriam as mesmas questões, como um espírito da natureza humana e espiritual está encarnada
num obséquio de algo mais estranho, bizarro, impossível de acreditar, que possam entrar e sair deste reino, de um modo que seja do invisível para o invisível e do visível para o invisível. Então saibam disto. O que será que traz entre nós? Porque Eurípides Barçanufo, há tão pouco tempo, esteve nesta terra como um espírito encarnado, como todos vós. O que diz respeito, meu Deus, que todos os encarnados desta terra têm um esquecimento profundo, 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 e são tomados de tal modo que a encarnação, que é o único reino que possamos dizer que é de verdade, é estar encarnado. É o único reino possível de tratar de que é verdade. E é o único reino possível de tratar de que é verdade, que somos imortais. Prodigalizamos a manifestação, a vida, o intento, todos os atributos que recebemos de graça, como uma herança divina, porque jamais poderiam produzir um dente, uma gota de saliva, nada que é possível. Se do nada reinamos, então, e do nada se é feito, algo fez. Que inteligência que há nisto? É tão simples possível isto. E por que precisamos tratar disto, Eurípides Barçanufo? Por que não podemos tratar de feiras livres, de mercado, de comércio, da dinâmica de recursos? Por que não podemos tratar da bondade alheia, de que é muito simples, e que possamos tratar aquilo que de verdade poderíamos realizar nesta vida? Estarmos bondosos, estarmos desprendidos, estarmos perfeitamente prontos para aquilatar, principalmente, que todos os nossos semelhantes precisam e podemos estar prontos para isso, que podemos aquilatar a fé divina no montante máximo que possamos ter, e de que esta fé, em absoluto, terá o ânimo de estar pronto para qualquer apronto. O que direis todos vós, ouvindo Eurípides Barçanufo, um espírito do além? O que prodigaliza vossos dias, todos eles? Qual é o intento máximo de todos eles? E principalmente no conclusivo de si mesmos, que naquele conclusivo de si mesmo haverá do mundo entrar dentro dele, e reinar e fazer parte dele, de modo que façamos parte do mundo e o mundo faz parte de nós, e que abracemos o suficiente, e que ele nos deixe livre, em paz, pródigo, saudável. Saibam de uma coisa, naquilo que possamos prodigalizar, no feitio que herdamos todas as possibilidades, de tudo que late, da natureza humana e espiritual, que é tão comum, tão absolutamente comum, que pegamos de graça e fazemos o que quisermos, e está todas as partes. Por acaso há bilhões de seres da natureza humana e espiritual encarnados nesta terra, neste milagre gigantesco. Então saibam, há bilhões aqui e há trilhões lá. E não tem limite do que não seja. E neste mesmo aspecto que está aqui, onde reinam aqui, a possibilidade, um infinito de possibilidades de outros reinos e outros seres aqui estarem. Então, do mesmo modo que estes outros seres possam não notá-los e não sabê-los, do mesmo modo, possam não notá-los e nem sabê-los. Então, neste interior deste portal de edificação, portal da edificação, vamos deixar isto claro uma vez, que à medida que fique claro, fica escuro. Quanto mais colocamos uma luz, mais ele fica escuro. Portal da edificação, um pórtico, se é portal, existe um pórtico entre algo e outro algo. Todos aqui traduzem isto do mesmo modo, um portal.
que significa um portal, uma porta entre algo e outro algo, entre um dispositivo e outro dispositivo, entre um elemento e outro elemento, entre uma causa e outra causa, e entre tudo sempre existe um portal. Deste portal da unificação, no modo que se adentra, abre-se esta porta e adentra neste. Existe um indicativo e uma seta gigantesca. Vivificação, portal. No indicativo máximo possível da vivificação. Vivificação é muito simples. Vivificar, trazer vida constante. E no máximo que possa trazer vida constante, trazer a possibilidade de termos contato com aquilo que sustenta a vida em magnitude máxima que possa ser. E no contraponto disto, naturalmente, senão não precisaria ter a porta, nem o aposento, e nem uma seta, e nem escrito vivificação, se não houvesse o contrário disto. O que no máximo possível vai tentar mortificar o que é vida, e vai ser sustentado. Isto não está em discussão no montante do Criador, daquele que concebe, naquele que gera, naquele que pode sustentar tudo aquilo que se manifesta, aquilo que não se manifesta, e que não há, e que está no nada. Então poderíamos dizer que aquilo que não está sendo sustentado. Mas aonde que é o nada que não está sendo sustentado como expressão, como manifestação? Então podemos saber e notar todas as regências, inclusive da regência destes planetas, incluindo o majestoso Sol, a majestosa estrela, que compõe o núcleo disso e a possibilidade de que tudo possa reinar. É uma regência, e tem uma inteligência, e tem algo que se manifesta. No apogeu do que se manifesta, aquilo que é visível, aquilo que é invisível, e tudo que possa se manifestar. Se no apogeu daquilo que se manifesta aqui, há degraus existenciais, e de que um possa ver ou não, tudo é sustentado. E o núcleo, a uma soberana lei dada para todos nós, e para tudo que se possa reger em todas as partes, em todos os continentes, em todos os universos, em todos os planetas, e entre eles e tudo. Um demarque preciso. Não há uma gota que não seja tão prodigiosa do que vivifica e do que mortifica, em todo o universo daquilo que se manifesta. Então quer dizer que o milagre do átomo, agora, daquilo que está no reino de vossos cabelos, é o mesmo átomo que estava antes de tudo isto, de toda essa manifestação estar. E mesmo o átomo, e a distância do átomo daqui, como do átomo de há milhares de anos-luz daqui, é o mesmo. E a propensão de que seja sustentado é o mesmo. Quer dizer que aquilo que sustenta isto está sustentando tudo, de maneira que a ancestralidade disso é tão demais, e tão demais, e tão demais, e está sendo sustentado. Em todo o contingente disto, há uma regra simples. Concebo e sustento. Gero e sustento. Gero toda a competência da natureza humana e espiritual. Então, através do verbo e da expressão, poderão expressar-se. E será natural. E a expressão, em todos os manifestos, em todas as línguas possíveis, todas traduzem-se muito parecidamente, e todas são sustentadas. E que aquilo que sai da boca de todos vós, da boca de Eurípides Barçanufo é sustentado. Quer dizer que este megafone aqui, eu ganhei de presente Eurípides Barçanufo, porque
por todas as encarnações que tive, nunca houve uma que tivesse recordado que existia um lugar do nada que não for compreendesse a manifestação desta vida e de que pudesse realizar a obra-prima de um megafone deste e fazer esta manifestação, esta expressão através do verbo e todos os seus consignados. Então saiba, às vezes, muitas vezes, tomamos o milagre de tal modo e temos algo que diz, ele é meu. O é o verbo ser, ele é sustentado. O meu também é sustentado. É minha vida, também é. É o que eu vou fazer dela, também é. No limite máximo que possa ser, disto ou daquilo. Sim. Então não há de qualquer possível sobressalto, de podermos negociarmos isto com algo que é o grande sustentador. Escuta, sustentador. Sustenta o que sai da minha boca, apenas aquilo e que fará a possibilidade de ativar aquilo que possa vivificar ao máximo. Só isto. Então, de todo o pedestal que sustente apenas dos pés para cima e para sempre, graças que não há essa possibilidade, porque não estaríamos aqui. Porque a contraparte do que reinamos entre nós é absoluta. Então, se tirássemos, se separássemos de uma geleia a fruta e os demais ingredientes, um deles todos, e que não fosse sustentado, como seria? Será sustentado o cravo, será sustentada a fruta, será sustentada e todos os outros componentes. É isto que cada um representa aqui. E se tomamos isto para nós, da nossa expressão, do nosso corpo, do nosso caminho, da nossa vigência, do que eu quero ou não quero, isto e disto, e que será sustentado no limite máximo, já está. E o que está dando? Poderiam dizer para o Vipassana do que está dando? Então podemos ter uma medida simples, muito simples. Então, quando existe um termômetro, e ele pode medir o que está frio e o que está quente, exatamente em graus. Então, existe um termômetro também, de vigília permanente, naquilo que está sendo sustentado entre nós, entre graus exatos. Entre o que está escuro e o que está claro. Dentro daquilo que está suave, ou que está grosseiro. Dentro do que está sensível ou insensível. Dentro do que está o grotesco e o não grotesco. Dentro daquilo que é sustentado, do caminho do grotesco, do caminho da insensibilidade, do caminho de qualquer ânimo que possamos ter desta caixa de recursos de verbos. São centenas, milhares. Podemos puxar um e utilizar ele. Ele será sustentado. Se pisarmos nele, também será sustentado através do verbo pisar. Isto, sabe o que diz respeito do que o Bispo Arnulfo está tratando? Que toda regência planetária e toda regência deste grande Sol que está, ele não tem a competência disto ou daquilo como nós. Um gafanhoto também não. Uma pulga também não. E nós temos. Quer dizer que se nós ganhamos uma herança infinitamente maior do que tudo que é possível, até de uma constelação. Nós, da natureza humana e espiritual. E será sustentado. E é sustentado. É tão sustentado
que o limite que possa este sistema planetário, ou este planeta, de ele implodir, e será sustentado a implosão, a ruptura. Será sustentado a infinitas mortes rápidas de encarnados, como aos milhões, e será sustentado. E a degradação também será sustentada. Isto quer dizer que há um medidor para nós, constantemente, não há limite. E também se formos para o degrau mais baixo, de todos os mais baixos possíveis, de toda a escravidão humana, ser sustentada. Ora, Eurípides Barçanufo, então como que pode tratarmos disso do que será sustentado e o que não é que vai ser sustentado? Quando não for manifestação mais. Então, se existe uma lei maior, e antes da implosão deste planeta Terra, tiver uma intervenção entre, ela poderá dizer aquilo que ela, de uma condição maior, de uma seta maior do que for, será, e o que for, e será sustentado. Quer dizer que existe algo neste medidor, que quando ultrapassa algo, pode haver uma lei maior, e dentro desta lei maior exista uma intervenção. Mas, ora, quando que ela vem, ela já está. Ela não vem, ela já está. Soberanamente, para cada ser humano espiritual. E soberanamente, até o limite onde esta lei maior dizer que é possível que este sim e não, e este sustento possa ir. Simplesmente isto. E nesta intervenção tudo será sustentado. E tudo que vier também será sustentado. E será sustentado também alguns ônibus especiais que nos levem para outro planeta, porque ele precisa ser degradado, maltratado. Dentro da grosseria e insensibilidade gigantesca que foi sustentado. E assim, nesses termômetros assim, estamos indo. E daquilo que indica este portal da edificação. Um pleito ecumênico da verdade. Um pleito ecumênico quer dizer que há muitas, soberanamente, há muitos modos, de algum modo, de ter o ímpeto ascendente, porque quer um ar mais fresco. Um ímpeto ascendente que quer um ar mais fresco, um ar mais fresco, um ar mais fresco. Mais do que toda a grosseria é possível, do que gosta do ar mais pesado possível. E respira coletivamente o ar mais pesado possível, constrói no ar mais pesado possível, alimenta-se do ar mais pesado possível, mas soberanamente algo que é sustentado daquilo que temos um ímpeto imenso por um ar mais fresco. Neste ímpeto de um ar mais fresco, muito daquilo que podemos tratar de espiritualidade e de uma organização dentro disso sucedem-se e ascendem-se até um ponto onde, de todo o seu diferencial da base, quando chega em cima, lá onde o ar está mais fresco, tudo é exatamente um. Acabou a discutibilidade. Um. Então, deste ecumênico e desta ordem específica que aqui reina, do portal da edificação, existem muitas ordens
que sucessivamente encontraram-se um ponto comum e um. Então, em demandas daqui e dali, de que se sustentam no conteúdo principal, de que se trata do espírito, o espírito significa aquilo que sempre existiu como dentro de tudo, a busca elemental do elemento do elemento ouro, é o espírito, aquele que perdurará, aquele que é efetivo. Então, espiritualidade quer dizer que é o caminho constante e permanente, onde procuramos saber diretamente do Espírito. Se neste caminho todo, tudo que degrada, tudo que acaba, tudo que é provisório, tudo que é isto ou aquilo, é aquilo que se tem uma revelação. Então, isto degrada, isto acaba, isto pode transmutar-se nisto, isto pode ser sustentado assim, assim e assim, e vamos indo, e vamos indo, e vamos indo. Então, neste vamos indo, todo sentido, todo o produto principal da encarnação é exatamente este teste daquilo que foi degradado, da insensibilidade máxima e da grosseria máxima, desta poder ter um ímpeto de um laboratório que diz o que é aquilo que não acaba. Se isto surge é porque existe a possibilidade de que há algo da natureza humana e espiritual que não acaba. Quando isto é paralisado, este anseio é paralisado, tudo aquilo que é um anseio contrário será sustentado. Então, a insensibilidade pode ser sustentada sem limite. Apenas no limite, quando furar algo que está na competência maior, então sim há uma intervenção. Por isso estamos tratando, porque tratamos daquilo que se sustenta, se sustenta, se sustenta. E até onde pode parar. Então, ou deste grande universo naturalmente, daquele grande universo que nasce e morre, de um sol que nasce e morre junto com todos os seus planetas, e de revive, e nessa transformação permanente existe um natural e simples. Porque precisaria haver uma intervenção cósmica. Então, o que de fato somos? Se podemos dentro daquele ascendente espiritual, chegar ao ponto do espírito que ele não precisa de uma nave para ir para Marte, ele vai para Marte. Mas Marte é insignificante. Ele vai por espírito de Marte. Ele vai para os regentes de Marte. Então, quem somos nós? Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Então, o que aí, agora? Não daqui a pouco, nem na próxima década, nem no próximo ano bissexto. Agora, de que tamanho esta seta de vivificação, quando sair daquele portão, terá alguma referência? Agora, que sejam honestos, direitos, éticos, consigo mesmos, silenciosamente. O que está lá fora será vivificar o quê?
Se o sinistro dentro daquilo que sempre é sustentado, no que diz respeito a todos os verbos e todas as intenções, todos os concursos e tudo mais, o que será? Que laboratório será que vamos para equalizar aquilo que viemos para esta terra e de que estamos em percurso? O grande laboratório de reencontrar o ouro. Aquilo que é que não corrói, que é incorruptível. Quem, por acaso, depois daquele portão, então saibam, se Eurípides Barçanufo e todos os seres que estão aqui trazem este ouro desta seta, é porque é aquele que compramos para saber aquele equipamento que compramos que sonda exatamente a temperatura, mais ou menos para baixo ou para cima. O que tensionamos em nós, ou intencionamos, quer dizer que tensionamos é algo, intencionamos é outro. Bom, não basta para ninguém, nem basta tratar com ninguém, nem falar para o próximo ou despróximo, seja o que for. Honestamente com uma particularidade da natureza humana que pode trazer isso através do verbo, através do pensamento. O conjugado do pensamento, do sentimento e daquilo que concebe em si mesmo, porque através do pensamento concebemos, pensamos, sentimos, fazemos atributo, concluímos tudo do verbo. Isso foi dado de presente. Se foi dado de presente, então tenham cuidado, porque quem deu de presente vai querer saber o que nós realizamos. Então, honestamente agora, eticamente, lá no fundo da alma, o que diz respeito a esta seta de vivificação depois dali depois do portão? Qual de verdade, vivificação vamos procurar? Dos bolsos? Do conforto? Do poder? De sermos importantes? De aliciarmos nosso próximo? Então vivificamos o quê? Vivificamos e que será sustentado um tipo de intento que conjuntamente com o que concebemos, que geramos, que sabemos, e diz respeito a algo. Então sejam honestos. Que laboratório é aqueles que está aí dentro? Não importa ninguém, nem mesmo seu vizinho, nem os que estão do lado, nem mesmo Eurípides Barçanufo, só vós. Porque tem um portal que é um só vós. Vós, passa. E tudo sustentado que existe na contraparte do nosso caminho, porque tudo que tropeçamos também é sustentado. Tudo que abraçamos é sustentado o nosso abraço e o outro também. Então será que teste do filho e do pai? Será que todos vós é aquilo que digere de uma pessoa neste mundo e tem um consignado disto ou daquilo para isto, daquilo? Será que de um milagre deste que tratamos ficamos aquilo com o apetite próprio do que representamos nesta terra? Infinitamente de tal modo que estamos muito longe do laboratório principal, da fonte, do início, do princípio, do fundamento. Então Eurípides vai tratar algo com todos nós. Tudo que
na finalização deste portal de edificação, de que muitos aqui, de muitos e muitos desses milhares que estão aqui de encarnados, não é? Sabem diretamente, porque tratamos diretamente, na possibilidade máxima que podemos. Não temos imposição de números e de nada, e tratamos, sabe, honestamente, com aquilo que dizemos assim. Estou tratando honestamente com Eurípides Barçanufo, de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, o que é aquela seta? Então, honestamente, Eurípides Barçanufo nesta seta diz respeito que é o único laboratório possível e daquilo que se possa sustentar do caminho de Eurípides Barçanufo. Não importa para ninguém aí, e não importa para todos os seres que estão aqui. Importa a honestidade que temos conosco mesmo. Mas dentro da honestidade discutível, que é isto ou aquilo, a honestidade indiscutível é a honestidade do prumo que viemos, do que ganhamos em absoluto como herança. Esta é a honestidade. Não do que convenhamos aquilo que entendemos que somos, porque não vale um tostão furado. Para este grande laboratório, o contraponto é aquilo que mortifica, que tira a possibilidade, que leva para a insensibilidade, para a arrogância. Então eu aconselho sempre, para todos nós, espíritos da natureza humana e espiritual idêntico, porque viemos de uma matriz única. Todos os bilhões que são da natureza espiritual vieram de uma matriz única, que foi concebida num mistério tão profundo, que para saber e estar dentro deste mistério, precisamos estar atômicos. Então é isto que viemos tratar, não pelo que convenha, nem pelo que entendemos particularmente, mas aquilo que pudemos ver diretamente, e daquilo que pudemos ver diretamente, e todos viram diretamente e traduziram num um. Nenhuma discutibilidade, é um. Se colocarmos um gato aqui, e todos olharem para o gato, vai ser um. O que é isto? Um gato. Em toda a questão relevante da verdade, é um. E numa velocidade, em outra velocidade, outra velocidade, outra velocidade, outra velocidade. O invisível do invisível do invisível. Em toda a manifestação desta vida. Seja honesto com vós mesmo. De que tamanho vossos laboratórios que têm uma seta da vivificação. Trazer o máximo da revelação. De que possa estar vivificando e aquilo que sustenta a vida. Ou daquilo que mortifica a vida. E daquilo que mortifica a vida, por acaso, é que viramos deuses. Então podemos tratar da vida como quisermos. Não. A vida é que trata dela, incluir daquilo que quisermos. No apogeu disto, no apogeu daquilo que somos sustentados e que possamos entender, estamos sendo tomados. E algo nos entende e nos faz. E tudo é sustentado ao mesmo tempo. Então, tudo que podemos tratar aqui, exemplificando algo que possa dizer exatamente, é isto. Então, honestamente, saindo do portão, de que tamanho vou procurar o que vivifica e o quê? Não para ninguém, apenas para vós mesmo. Não precisa escrever, não precisa aclamar, não precisa dizer isto ou aquilo. O quê? Mas é isto que eu quero, sim, vai ser sustentada.
No limite que possa ser sustentado. Está um limite porque tem um aparelho grande, bem grande da inteligência maior, de que diz o que deve ser sustentado ou não. Porque no momento onde implodir este planeta, e tudo será sustentado, então a dignidade e a honestidade não é para ninguém. Nem precisamos provar nada para ninguém. E também, difícil vai ser que podemos dizer da nossa honestidade, porque temos a competência de realizar a obra-prima de impressões em nós, que são as mais lindas possíveis, dia e noite, durante a vida inteira, até que não sabemos mais quem são nós mesmos, de tantas plásticas indecentes que realizamos, e de todas as impressões que temos e fazemos, uma multiplicidade de facetas e de faces, que é impossível saber de verdade qual de verdade eu visto hoje, do que eu visto amanhã e do que eu visto depois. Então, tudo que possamos traçar como honesto e tratar com nossos semelhantes, provavelmente vai ser um engano. Vai ser uma das escolhas que vai ser honesta. Uma delas, uma da outra. Então, original, entre tantas competências que temos e impressões que realizamos, e personagens que realizamos de nós mesmos, e são tantos que dificilmente num dia podemos dizer qual o original e não sabemos mais qual é o original. E vem de origem. Então, qual é a origem? Então, saiba. Naquilo que prestamos conta de nosso peso específico nesta vida e do que damos conta da herança gigantesca que recebemos, ela vai ter um peso específico e uma medida exata. Implacável. Como é implacável a competência de estarem nesta terra encarnados. Então saibam como, na competência que temos de realizar um montante de impressões de um modo lá dentro de nós. Assim, eu tenho a impressão que esta cadeira tem 3 pernas, esta cadeira tem 2 pernas, esta cadeira tem 3 pernas, e temos uma impressão disso como quisermos, ela fica lá dentro. E como realizamos diariamente disso, de verdade, uma cadeira fica com 2 pernas. E temos impressão disto ou daquilo em todas as competências humanas. E todas essas impressões que realizamos por obra-prima, de que é sustentado, porque somos seres da natureza humana, espiritual, mágicos. Mágicos, extraordinários. E chega um ponto que a competência daquilo que é original desapareceu. Desaparece. Então, o empenho máximo. Então, quando podemos dizer agora, eu vou ser honesto, tenho a impressão que tem uma cadeira que eu quis que fosse com 2 pernas. Tenho a impressão de que me alimentar do tronco da árvore é o melhor. Tenho a impressão de que me alimentar da casca é melhor. Tenho a impressão de que copular representa isso ou aquilo porque eu entendi disto. E me distraio disto porque eu fiz a obra-prima em algum canto, algum tipo de encanto, que chamamos do encanto, e de que podemos copular, comer, andar, sentir, querer. Então isso significa que
juntamos todas as impressões possíveis e temos uma ideia do que somos. Olhamos deste lado, entendemos disto. Entramos do outro lado, entendemos disto, diz respeito que fazemos uma representação de todas as impressões. Estas impressões, na totalidade, sou eu. É? Então, para o original, precisamos descartar todas elas para voltar à origem, originalmente o que somos. Originalmente, grudado na fonte, somos um milagre. Fora dela, somos um complexo mundo particular. Neste complexo mundo particular, o milagre já desapareceu. Aí já estamos discutindo se tem Deus ou não. E temos arrogância suficiente de ter certeza que eu me fiz. Eu me realizei. Eu sou isso, eu sou o que sois. Então, honestamente, tudo honestamente do coração de todos nós, a partir daquele portão só para vós, apenas para vós. Quem sois? Então, olha para dentro. Sabe quantas impressões vão ter quando olhar para dentro? Dezenas. Todas elas, entre não muitas possibilidades de escolher uma, vai defendê-la com unhas e dentes todos os dias. Então sempre se trata aqui dentro da espiritualidade, da antiguidade da espiritualidade, sempre, de todos os seres que desesperadamente quiseram saber quem eram, e de que olhavam para dentro, existiam 1000 possibilidades do que eles eram, conjuntamente abraçados de tudo, e em desespero que eu quero saber quem eu sou. Então existiu uma voz que diz: caminhe pelo início. Caminhe pelo início. Então vamos dizer que um pouquinho do início para todos nós. Sabe quantos estão escutando que são do além-túmulo? Centenas. Se está gravado aqui, está gravado lá, de uma visibilidade enorme. E a pretensão de todos nós é que isto que está gravado, algum desesperados para saber quem são, vão encontrar isto. E vão encontrar esta voz, encarnado. Porque é para encarnados, aqueles que em desespero querem saber quem são. Em desespero. Porque tem uma revelação que não é possível que eu seja uma cadeira com 2 pés, isto. E que dentro de todo o caminho de que a minha impressão pode ser um engano gigantesco. E só me dou bem com outros seres da natureza humana e espiritual quando a minha impressão combina com aquela. Eu odeio verde. E vós? Eu também odeio verde. Parabéns, prazer. Podemos tomar um café? Sim, filhos desta vida. Bom, estávamos no começo, no princípio, no fundamento. Só existenciais, tire a existencialidade. Então é um grande começo. Sejam arrogantes, sejam donos deste mundo inteiro, tire sua existencialidade. Não? Tiro sim, põe uma corda no pescoço, dou um tiro na cabeça, me põe de ponta cabeça, me jogo em cima do monte. Sim, faça, para ver se acaba a existencialidade. Ou estão presentes ou é um milagre, ou é uma catástrofe. Este é o princípio. Neste princípio, já elimina quase toda a arrogância humana. Sois a natureza humana e espiritual e não tem outro jeito. Inspira e expira como todos os bilhões de seres.
3 minutos é suficiente para não estar aqui, não sois nada. Um complexo de nada. Sois mortais. Tira mais o restante. Ficou o que de importância? Ficou a dignidade desesperada de estar nesta terra, dentro de um milagre, que tudo que o fez é isto que sobrou. E para todos os seres que aqui estão, centenas. Então saibam, sempre olhamos, olhos para Sanofi está de olhos abertos, sim, destes olhos carnais deste, e tem lugares vazios. Talvez esses lugares talvez estivessem preenchidos com um ser da natureza humana e espiritual, encarnado, depois ele virou além túmulo, fantasma, não é? Qual cadeira vazia vai estar? Provavelmente todas. É uma questão de tempo. Então a minha cadeira de encarnado está vazia. Foi uma questão de tempo. Então, quando esta instituição que declamamos de nós de noite, paralisante, que insensibiliza, e de que ficamos parados, provavelmente utilizamos todos os recursos. E de modo que, numa infinidade de impressões, discorrendo o que eu sou. E daquilo que eu sou, e com todas essas impressões, e mais de todas que vieram de outras vidas, porque é um concomunado gigantesco, por isso que estão aqui, vão atravessar aqui, e isto que valerá. Mas simples, valerá sim. Porque todas estas impressões continuarão. E perguntarão, quem sois? Dentro dessas impressões todas, vai veicular a vida, vai veicular o movimento, vai para algum lugar? Duas questões honestas. De vós para vós, de vós para vós, de vós para vós, e dos centenas que estão aqui. Quando percursionaram um portal, qualquer porta, honestamente, quem sou? Aí ouço a voz do que sois, do que diz para vós todos os dias, todas as impressões que tem de tudo que é possível, daquilo que intentou, não intentou e tudo. E sabe que estará num labirinto sem fim, de que não tem saída. Então haverá um desespero de saber quem eu sou. É a origem. Isso é o princípio da espiritualidade, é o princípio da alquimia. Quem eu sou? A segunda, de honestidade só entre vós. Não precisa comunicar a ninguém. Não precisam fazer esforço. Nem vão ser convocados para dizer quem sois, nada. Com vós mesmo. Que tamanha seta da vivificação está, ascendente, para um ímpeto maior da verdade de quem eu sou, ou daquilo que vão tentar amanhã, dentro daquilo que possa ser a vivificação e do intento qual é. Sejam honestos. Porque aprendemos a ser tão desonestos conosco mesmo, mas tão desonesto, tão trapaceiro, que o natural é que estejamos desonestos, porque nunca contrapõe. Nunca contrapõe. Sempre somos honestos. Não contrapõe nada. Então, quando se trata de revelação, é algo novo. Porque dentro de todo o antigo, jamais vai se contrapor. É por isto, por aquilo, e por algo e por nada. Por isto, por disto, por disto. Por tudo que eu posso sentir, arguir, e por tudo isto. Por tudo que concebi nesta vida e não concebi. Então, ser honesto conosco mesmo. Como é então? Se qualquer tipo de desonestidade virou honestidade,
Então, naquilo que podemos estremecer em desespero, porque olhamos para nós e sabemos que em totalidade somos desonestos conosco mesmo. Se em totalidade abrir o portão, aquilo que vou procurar vivificar está nos moldes do mundo. E tiver um desespero disto, poderá acender uma lâmpada acima da cabeça, mas o que vão ver? Vão ficar desesperados. E ficando desesperados, tem um pouco de dignidade. E no desespero de que tem um pouco de dignidade, acende uma luzinha. Quando esta luzinha acende, existem seres que estão procurando desesperadamente uma luzinha acesa para aproximar-se e diz: nossa, siga-me. E saibam que aqui há seres do além-túmulo. E de que esta obra do Portal da Edificação, que assentou-se na terra dos encarnados, é ancestral, alquímica, antiquíssima. Então, uma das possibilidades é conseguir chegar e aterrissar um pouco na terra, no campo de vida dos encarnados. Dificílimo, porque estão cegos, loucos. E nisto saibam, a visibilidade que há aqui é para milhões de seres. Então dizia-se, no complexo histórico de Eurípides Barçanufo, de uma pessoa, um personagem que viveu há pouco, e de que fez parte daquilo que chegou no campo de vida dos encarnados, que diz respeito ao kardecismo e que diz respeito que esta chegada era para dentro de uma escuridão enorme, poder demonstrar que a vida continua, os horrores continuam, são sustentados, os sustentados não, os horrores sim. Do que poderia, dentro das impressões que cada um tinha, fala assim, seja bondoso. E como o resultante de muitas impressões era um bondoso totalmente enganoso. Isso diz respeito a Eurípides Barçanufo. Mas, dentro desse complexo do que poderia se tratar de Eurípides Barçanufo, que como este tem um dom específico de ser intermediário de vozes, intermediário de seres que se comunicam, intermediários disto ou daquilo. Isto não tem nada de grandiosidade. Está num circuito de ancestralidade onde houve inúmeras quedas imensas. Mas haveria uma possibilidade que haveria um megafone que era materializado, e Eurípides Barçanufo tratava assim, e ele podia ser escutado no fim da cidade. Nossa, como que é possível? Isto é possível tudo. Existe um megafone aqui que é escutado por todos os circuitos desta Terra em outra velocidade, igualzinho, identicamente. E o atributo desta alquimia do ouro está no interior deste portal de edificação, na magnitude máxima que seja, pela inteligência e o maior e a regência que há, que trata deste portal como haverá de ser. E Eurípides Barçanufo, encaixado nisto, representa algo, fidelidade. E a fidelidade, todos os seres que se expressam, é uma só.
De que tamanho poderia haver uma fidelidade que fosse uma só? Sabe onde é? No fundamento. Porque dentro da discutibilidade não há fidelidade. Então podemos ter a impressão que somos fiéis. Temos que, dentro da nossa honestidade, dizer que somos fiéis. Desde quando não consigo ser fiéis conosco mesmo? De que tamanho poderíamos tratar de fidelidade? A honestidade com Eurípides Barçanufo, a fidelidade, está no fundamento desta ordem. Ora, se toda discutibilidade ela só existe porque está longínqua do fundamento, que pretensão haveria de retornar ao fundamento? Quando temos no interior desta alquimia algo dentro que dignifica a progressão humana e que tudo exatamente será sustentado e de que respeitamos profundamente isto, seja o que for, então saibam, realizar a obra-prima convosco mesmo, apenas convosco e sempre, honestamente convosco. Não precisa provar para ninguém. Dignifique a obra do próprio caminho, do próprio passo, do próprio ato, sendo honestos consigo mesmo. Ninguém está vendo, não é verdade? Não precisam declarar-se no último dia, não. Ninguém está vendo. Aonde aquilo que onde não se está vendo, dentro do campo de vida de encarnados, é visível para outro campo de velocidade absoluta e depois é visível para o outro campo de vida que também está em outra velocidade, invisibilidade total. Então, a honestidade em nós é aquilo que podemos declarar para nós mesmos como encarnados, tendo um tipo de certeza que só nós sabemos, mas também de que muitos e muitos e muitos, e tudo será altamente visível. Então existe uma condição, finalizando esta possibilidade aqui, e de um modo que Eurípides Barçanufo está muitíssimo à vontade. Pode estar muitíssimo à vontade. Na competência deste dom específico deste ser que está aqui, foram-se uma vida inteira. Porque quantas impressões contrárias estavam proibitivas de Eurípides Barçanufo estar à vontade. Então existe alguns ritos de passagem, mas de um rito de passagem principal, que nos é dado como fidelidade, que possa representar o caminho, que possa representar de um ser da natureza humana e espiritual, como todos vós, como todos nós, para que possam ter a noção do que significa de tudo que tratamos aqui, e daquele ser, um ser da natureza humana e espiritual, que conjugado a centenas e dezenas de impressões, atribui-se a si mesmo numa contagem geral, dividindo e multiplicando as impressões que quis ter, de todos os modos possíveis. E que, por um sobressalto ou por algo explicável ou inexplicável, aconteceu de acender uma luzinha
E quando acendeu aquela luzinha, todas aquelas impressões e dizia que era só eu. Indiscutivelmente não era. Aí essa luzinha disse: quem sou? Originalmente quem sou? Então estremeceu muito, transpirou desesperadamente, já que estava aprisionada nas próprias impressões. Então, se tinha a impressão que a árvore não era árvore, aí a árvore não era árvore. E todos os modos possíveis, todos entrelaçados da vida, todos os abraços, todas as intenções e tudo o mais. Então, nesse estremecimento, com uma luzinha acima, se estremecendo, aconteceu que algo chegou próximo desta luzinha e disse: siga-me. No momento que diz siga-me, e no momento de todo este estremecimento, existe uma luz maior que acende uma luz maior, e ele vê todo o seu trânsito de centenas de anos, de muitas vidas, num momento só. E estremece demais. Nesse estremecimento demais, surge um desespero insuportável de saber a verdade. E nisto existe algo, não uma cobrança, nem algo que precisa disto ou daquilo. Se atrabancado está aos pés, precisa soltar-se. Aí precisa ter um especialista que sabe soltar pés. Mas se ele tiver desespero suficiente, esse especialista vem e destranca um nó do pé. Senão, não há o que destranque. Então, tenho a impressão que não estão encarnados agora. Invente um modo que não estão encarnados agora. Como este pé que está travancado. Tenho. Resolve. Não. Vão continuar encarnados. Até que sustente a encarnação. E este ser que estamos tratando agora, numa hipótese de caminho, depois de tudo que tratamos, a urgência é gigantesca, de reencontrar-se dentro de uma entrada principal que tenha, que condiz dentro da fé da criatura e daquilo que realizou a criatura e sustenta a criatura. Nada mais importa. Nada. Absolutamente nada importa. Nisto, sempre existe uma passagem. A passagem quer dizer que quando que estamos prontos, uma velocidade maior se abre e ela se apresenta. O que é uma velocidade maior? Uma densidade mais sutil. Nisto, este ser da natureza humana e espiritual, que não vai desmanchar-se e não ser mais da natureza humana e espiritual, vai continuar sendo da natureza humana e espiritual, porque a natureza humana e espiritual tem em si mesmo o absoluto de tudo que é possível, no contingente daquilo que possa totalizar-se e naquilo que possa, numa potência maior, ilimitadamente caminhar por todos os campos da vida. Ou ficar importantes como encarnados. Então, nesse desespero, neste intento máximo, este ser da natureza humana e espiritual, por acaso, recebe a visita de um guia, porque quando estamos prontos para algo, um guia se apresenta e diz: siga-me, só que tem uma coisa, tudo para trás, só vós. Não é da vossa conta nada, nada. É da vossa conta, a vossa conta.
Então é tragado por esta passagem, por essa velocidade outra, levado para dentro de tal modo que a velocidade era totalmente distinta. Então já perdia a noção do tempo, deste tempo. Não sabia se o tempo era 1 minuto, se era 1 hora, se era vidas, ou se era o quê. Mas continuava da natureza humana e espiritual. Podia pensar, podia sentir, podia saber, podia conceber, podia tudo. Então, a natureza humana e espiritual não é um problema. A natureza humana e espiritual é obra-prima que pode viajar e estar em muitas velocidades. E algo inesperado. Quando esse ser da natureza humana e espiritual e todas as noções possíveis, que é tão natural para todos aqui, e continua sendo, chega a um espírito de algo que não é paisagem. Podemos ver todas as paisagens do mundo, só existe uma só, que é a paisagem. No lugar que poderíamos dizer do espírito do descanso. Quando atinge esse espírito do descanso, sente que está numa estadia, que chegou no reino dos céus, e aí ele tem uma revelação imensa. O quanto estava cansado. E quanto extremamente cansativo todo o trajeto. Como numa convenção se estabeleceu que o cansaço humano é o que ganha de tudo, então existia um lugar do descanso, promovido por seres especialistas que sabiam fazer um lugar do descanso. E lá estava ele, no lugar do descanso. Imediatamente, como se tivesse chegado a todos os céus juntos, algo implodiu dentro dele, de uma das entradas dele. Implodiu como uma flor assim, que era a gratidão original. Então, sabe o que é a gratidão por existir? Sabe a gratidão por ser? Sabe a gratidão que tem todos os tesouros do mundo? Gratidão. Então saibam, a gratidão é uma entrada na natureza humana e espiritual. De todos os infernos e todos os céus, sendo da natureza humana e espiritual, existe um reino de gratidão. Então nós somos gratos, como sempre tratamos, de ter algo à mão e poder. E poder dentro de um ódio gigante. Fazer o que quiser. E temos a gratidão daquele que pudesse fornecer aquela arma. Grato por fornecer esta arma, porque dentro do meu ódio, o máximo que tenho, não vai sobrar nada. Então, uma entrada. E imediatamente, dentro desta implosão, desta entrada que faz assim, e que fica como uma antena gigante dentro da gratidão, outro implode. Naquela região da fé onde está o distintivo máximo de reencontro do Criador, do ser, com o sustentador do ser. E entra em oração. Então, aí ele tem uma revelação magnífica. Orar é da natureza humana e espiritual. Então, com extrema gratidão, estamos em oração naturalmente. Não que vai ser amanhã, vou orar. Não que depois de amanhã ou no domingo eu vou à missa. Eurípides Barçanufo sabe o que é missa, porque esteve em muitas delas. Entrando em estado de oração, compele a nós todos, com as duas palmas da mão aberta, não como obrigação, não como comportamento, nem meditativo, dignidade apenas de duas mãos, como dissermos assim, eu estou pronto.
dentro deste campo gigante onde muitos milhares de seres aqui estão, na altura do coração. Como estamos reinando aqui? Quando entramos em oração, no contingente da própria oração, há um circuito da inteligência maior para todos nós aqui, que podemos tratar de 3 vertentes, 3 possibilidades, 3 contingências, 3 indicativos, como queiram. Então, o primeiro deles, estando em oração, é que para cada um de vós aqui, cada um de nós, há um ser da natureza humana, espiritual, de que já teve um encontro, e deste encontro teve algo indescritível, dentro dessa matriz da natureza humana e espiritual, de uma combinação imensa. Quando acontece isto, um ser procura o outro naturalmente, e procura o outro, e procura o outro, e procura o outro, porque é muito raro para cada um de vós, de nós e de todos os seres que aqui estão. Há uma premência de algum que diz: posso ficar próximo, num lugar próximo, num lugar onde eu posso me aproximar, num lugar onde eu posso dar minha presença, pois assim é para cada um de nós. Vai colocar as mãos, porque tem mãos. Então saibam que lá no além-túmulo existem mãos, que vai colocar as mãos nestes encarnados que aqui estão, vai dirigir a sua presença para cada um, dentro da privacidade máxima de cada um. O que diriam para este ser e o que este ser poderia dizer para vós? Sem jamais ser pedinte. Porque parece que queremos o além-túmulo para pedir. Procuramos o além-túmulo para sentirmos no nosso coração melhor. Procuramos o além-túmulo, 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 além-túmulo. Sois o próprio além-túmulo. Então, cada vez mais, há uma velocidade diferente aqui. A segunda vertente, segunda possibilidade, esclarecimento sobre os guias. O montante de um guia, dentro de sua ancestralidade, jamais poderíamos saber dentro do fruto de nossas impressões do que é um guia. Jamais. Um guia é uma precisão exata. E um guia faz parte do complexo da natureza humana e espiritual. E um guia, ele está num contingente de um tipo de velocidade, de um tipo de irradiação. E dentro deste tipo de radiação, muitos seres estão dentro de todas as combinações, apropriadamente dentro disso. Então, para apropriadamente disto, se vier o quesito de uma luz acesa um pouquinho acima, este guia se aproxima, este é o esclarecimento. Então, um guia não é desobsessor, um guia não é fazer caridade do que os outros querem que ele faça. Guia, faça a caridade, faça vós a caridade.
Faça vós. Transporte a verdade vós. Mas neste enunciado que tratamos de um guia, e quando ele se aproxima, tem a potência e o poder o suficiente de caminhar do impossível para atravessar o impossível naquilo que desesperadamente e o intento maior é o nosso. Este é o esclarecimento de um guia. E o esclarecimento disto de um guia é como um guia em toda a geografia humana. Sempre será. Perdidos de sede e fome, só um guia, só aquele que conhece geograficamente é um guia. E o guia poderá levar de um ponto para outro e nos salvar da sede, da fome e da imbecilidade. E se este guia se aproximar geograficamente e ele trazer me siga, porque eu sei o caminho daqui, e fiquei enchermos de balas por todo canto, ele vai dizer, deixa, vou salvar vós, não as malas. Porque no meio do caminho não sou transportador de mala. Não é digno isto? A terceira vertente, seres curadores. Como tem a vertigem da chaga, e ela ser sustentada, existe a vertigem de seres de tal modo, num contingente direto, num contingente único, de saciar a sede e tratar da chaga, daquilo que mortifica o organismo externo e todos os outros organismos no máximo que passa. Então, naquilo que foi expresso, naquilo que foi escrito, na intenção de cada um, de suas próprias chagas serão atendidas no limite onde fechamos as portas para aquilo. Ou temos ódio de nós mesmos, ódio de nossos órgãos, ódio, e fazemos deles doentios, por meio de todos os modos. Então talvez ele tenha que sarar uma chaga principal, o ódio. Como? Mas vai dar o medicamento possível, que está lá no vidrinho escrito, pró-ódio. E para todos os seres que intentam todos vós, naturalmente, naquilo que for possível, de atingirem, de estar com a porta aberta e estar dentro da lei, serão tratados. Sempre ressaltando que seres translúcidos, porque já desaparecidos de todas as impressões, se tornaram intermediários como ser da natureza humana e espiritual, intermediários de ação conjunto desta inteligência maior e de que no contingente de onde reinamos aqui poderia haver uma irradiação e haver uma contenção daquilo que sustenta tudo um pouco mais.
Podem encostar as palmas das mãos. Quando ficamos bem pequenos, no quanto o gigantesco. E toda a inteligência que promove tudo, que somos resultantes. Então há uma estadia tão ancestral quanto a existência da progressão humana, a consagração. Sempre houve e sempre será. E a consagração, há milhares de anos atrás, e a consagração daqui milhares de anos à frente é uma só. Então a consagração é a totalidade de tudo que tratamos num único ato. Sempre reina numa tríade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso traz, através do Espírito Santo, um mistério insondável, digno, honesto. Então sempre tratamos assim, filhos desta vida, conquanto filhos desta vida existenciais, fruto absoluto de uma matriz geradora. Sois milagre. Fora disto, sois invenções. Aquilo que nos aguarda não são invenções. Podem abaixar as mãos. Há duas prerrogativas muito simples. Então, quando clamamos, Senhor, venha e habita-me. E outra, o Senhor habita-me. De outro modo, não seria. Não está na prerrogativa de um lugar ou coisa externa. Está na revelação. O Senhor habita-me. É o tesouro real e nos dá direito a tudo. Bendita seja esta possibilidade mais uma vez. Bendita seja. Estamos encerrando. Recordem daquilo que, quando passarem naquele pórtico, das duas indicações de Eurípides Barçanufo. Não precisa contar para ninguém. Está encerrado.